Oi, gente! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre comer emocional. Como que as nossas emoções influenciam o meu comer, influenciam as minhas escolhas alimentares. Eu sou a Vanessa Meneghini, sou nutricionista e neste canal Comer Normalmente eu te ajudo a comer sem restrições, sem excessos, sem culpa e sem deixar as emoções ditar as suas escolhas alimentares, certo? Então já se inscreve nesse canal, dá um like, compartilha com pessoas que você acha que vai precisar, que precisa desse conteúdo tão valoroso, certo? Vamos começar então? O nosso comer, gente, ele é extremamente influenciável. Várias coisas influenciam a minha decisão de comer ou não tal alimento. O ambiente onde eu estou inserido, né? Lá no trabalho. Sabe o ambiente do meu trabalho, ele está influenciando as minhas escolhas alimentares? As pessoas com quem eu convivo me influenciam a comer, né? Como que é essa dinâmica, né? O que mais que te influencia? As emoções? Será? Sim, as emoções influenciam muito o nosso comer. E isso ela pode influenciar de forma positiva e de forma negativa também. E é isso que a gente vai trabalhar hoje para você entender na tua rotina se as emoções influenciam de forma, principalmente de forma negativa, o teu comer. Certo? Então vamos entender um pouquinho o que são as emoções, né? As emoções, elas são reações do nosso corpo diante de situações que acontecem ao nosso redor. Então, por exemplo, tem situações desagradáveis, não é verdade? Essas situações desagradáveis vão despertar reações, vão despertar emoções negativas em mim, como a tristeza, a raiva, a culpa, o medo, a ansiedade. E tem situações positivas, agradáveis, que vão despertar qual tipo de emoção? A felicidade, o conforto, né? O afeto, você se sentir amada. Então, as emoções são sensações que o nosso corpo, que é despertada em nosso corpo diante do que acontece ao meu redor. E a gente precisa entender que quando são despertadas emoções, logo desperta pensamentos e eu entro em ação, né? Logo é despertado um movimento diante disso. E é nessa lógica que a gente precisa entender como é o nosso comer emocional. Vamos lá. A comida, ela não tem só a função de nos nutrir, né, de fornecer para o meu corpo a energia que ele precisa, as calorias que ele precisa, os nutrientes que ele precisa. A comida também tem a função de afeto, de trazer boas lembranças, de trazer boas recordações. Sabe aquela comida que abraça a gente? A comida tem essa função de trazer conforto, de trazer prazer em comer. E isso é super saudável. A gente precisa ter essa boa relação com a comida e entender que a comida também tem essa função de me trazer prazer, de me trazer conforto. É uma recompensa, digamos assim. Ah, eu tô cansada hoje, tô estressada, o projeto que eu tava lá escrevendo deu errado, ou a gente não atingiu o resultado que a gente precisava, né? Tomamos mijadinha lá do chefe, né? O setor não atingiu as metas do mês, então tá todo mundo, né? Com aquela frustração, eu tô frustrada, tô cansada, tô estressada. Eu vou comer um bolo de chocolate. Esse bolo de chocolate, essa comida, ela vem
né? Ela entra para minha vida como um conforto, como uma recompensa a algo que deu errado, a algo que me despertou esse sentimento de cansaço, de frustração. É um alívio, é uma forma de eu aliviar essa emoção negativa. E quando isso acontece de forma natural, de forma corriqueira, digamos assim, é saudável, é extremamente benéfico. Porque o alimento, a comida, tem essa função na nossa vida. Eu digo que quando a gente come um bolo de chocolate porque a gente está cansada ou estressada ou porque o dia foi pesado, e eu como esse bolo de chocolate com consciência, aproveitando cada pedacinho desse bolo, é um ato de compaixão, é um ato de autocompaixão. Eu cuidar da minha emoção com a comida. E tá tudo bem. Isso é extremamente saudável, extremamente benéfico para minha saúde emocional, para minha saúde mental. Deu para entender? Deu, né? Agora, quando que o nosso comer emocional ele passa a ser prejudicial para minha saúde, ele passa a ser prejudicial para minha vida? Vamos entender. Quando ele passa a ser disfuncional, quando eu uso a comida para confortar toda e qualquer emoção, principalmente as emoções negativas que são despertadas. Eu estou triste, eu estou ansiosa, eu estou preocupada, eu estou angustiada. O meu caminho para aliviar essa emoção, o meu caminho para conseguir lidar com essa emoção é a comida. Eu busco refúgio na comida. Isso se torna rotineiro, dia após dia, emoção a emoção despertada. A forma como eu lido com ela é através da comida. Esse é o comer emocional disfuncional. Por quê? Eu não consigo lidar com a minha frustração de outra maneira a não ser buscando a comida. A não ser buscar esse conforto, essa recompensa, essa leveza na comida. Qual é o reflexo negativo disso? Para pessoas que estão buscando emagrecimento, ela não vai ajudar a você resolver, a você conseguir atingir os seus resultados. Para uma pessoa que quer mudar o seu estilo de vida, que quer fazer o tratamento de alguma doença, por exemplo, enfim, esse caminho de buscar a comida para resolver meus problemas emocionais não vai me ajudar nos resultados que eu preciso. Aqui é o principal ponto. Então as pessoas buscam a comida para esse conforto emocional, só que em contrapartida elas não conseguem atingir os objetivos que elas querem, ou elas despertam esse sentimento de culpa, de sofrimento, e o único prazer da vida é comer. A única sensação de recompensa, de eu estar me sentindo bem comigo mesmo, é através da comida. E, gente, tem muitas pessoas vivendo esse comer emocional, disfuncional. Talvez isso esteja acontecendo contigo e muitas vezes você não percebe. Chega em casa no final do dia, cansada, estressada, a casa tá bagunçada, tem a janta para fazer, tem os filhos para cuidar. O que fazer primeiro?
te dá essa angústia, te dá essa ânsia, qual é o caminho? Eu vou abrir a geladeira e vou ver o que tem ali para mim comer. Vou dar uma anestesiada nesse sentimento. Não é assim que acontece? E o quanto as pessoas estão, muitas vezes, prejudicando a sua saúde nessa busca por comida, né? Que normalmente, por que eu falo isso, prejudicando? Porque normalmente as pessoas buscam conforto em alimentos altamente calóricos, em alimentos com uma quantidade de gordura, de açúcar alta, que vai fazer o quê? Com que as pessoas aumentem de peso, com que as pessoas não consigam emagrecer, com que as pessoas não consigam parar de engordar. Porque normalmente são esses alimentos que a gente chama hiperpalatáveis que eles são buscados, né? É o chocolate, é o biscoito, é o salgadinho, é aquela comida da padaria, é uma sobremesa, é um hambúrguer, é uma pizza, enfim. São alimentos que são gostosos, sim, eles nos dão prazer, mas se consumidos frequentemente, se consumidos diariamente numa quantidade muito grande, eles trazem malefícios para a nossa saúde. Esse é o ponto principal, esse é o principal problema do comer emocional, disfuncional. E como que eu vivi isso, né? Eu vivi muito esse comer emocional, disfuncional. Eu vou contar um pouquinho aqui da minha história. Eu tinha o sonho de escrever o e-book Comer Normalmente, até ele tá escrito, tá disponível para você adquirir. Eu conto essa história também lá. Eu tinha essa vontade de escrever o e-book, né? De ajudar as pessoas a comer normalmente. E aí, eu trabalhava, né? Na época eu trabalhava na penitenciária aqui de Chapecó e eu trabalhava das 7 da manhã a 1 da tarde. Então, na minha rotina, eu descrevia a minha rotina, o que eu queria fazer, enfim, né? Então, eu chegava a 1 hora e o meu objetivo era chegar em casa e escrever o e-book. Só que eu não estava conseguindo fazer. Eu não estava conseguindo colocar na minha rotina, fazer ali todas as atividades que eu tinha colocado para mim no meu dia, na minha rotina. Isso estava me frustrando demais. Ao ponto de que eu não tinha vontade de fazer as coisas. Então eu chegava em casa, já cansada, digamos assim, né, de uma manhã ali de trabalho, e eu sentava no sofá. Eu sentava no sofá e eu não conseguia fazer as coisas. Eu não tinha essa motivação para fazer, sabe? E aquilo foi me incomodando. E gerando, despertando essa emoção negativa de frustração, de que eu não consigo, que eu sou preguiçosa, que eu não sou capaz, que eu sou uma procrastinadora, enfim. E o que eu comecei a criar? Que rotina que eu comecei a criar? Eu chegava em casa desanimada, porque eu não conseguia fazer o que eu estava me propondo a fazer. Eu sentava no sofá, eu ligava a televisão e eu começava a comer. Aí eu beliscava um pão, eu beliscava bolacha, tudo que tinha. Eu ia abrindo a geladeira, eu ia abrindo os armários, eu ia beliscando. Esse era o meu comer emocional, disfuncional. E eu fui criando uma rotina, você vai se habituando a fazer isso, dia após dia. Eu chegava em casa, era uma rotina. Eu chegava em casa, sentava no sofá e ia buscar o que comer. E ali eu ficava. E aí comia em excesso. A nossa tendência é comer em excesso. Por quê? O comer emocional, ele não está ligado com fome fisiológica, né? Eu não como quando eu estou sentindo fome de verdade. Eu como influenciado por essa emoção. Então, eu não tinha fome fisiológica, eu tinha fome emocional. Então, eu chegava, comia, eu ligava a TV e eu comia, ia beliscando, até que eu
estava extremamente saciada. E aí dá aquela preguiça, dá aquela moleza, e eu não saía do chão. Esse é um comer emocional disfuncional, que na minha experiência foi ligado ao quê? Eu não consegui mudar a minha rotina, né? Melhorar a minha rotina, talvez tirar algumas atividades da minha rotina ali diária, para que eu conseguisse de fato fazer o que eu queria e que isso não me gerasse essa frustração. Então, peraí, né? Qual foi o start? Qual foi a virada de chave? Poxa, Vanessa, o que tu quer? Tu quer realmente escrever o e-book? Então, prioriza escrever o e-book. Tira atividades que não vão te auxiliar nisso. Então, por exemplo, eu tirei estudar inglês. Eu diminuí a quantidade de vezes que eu ia para academia. Então, eu redistribuí as minhas atividades na minha rotina para que eu conseguisse sentar e escrever. Sentar e escrever o e-book. E isso foi, né? E essa experiência tá lá no e-book. Eu conto, né? Conto. E como que eu consegui? A gente vive nesse círculo, né? Eu tenho uma insatisfação, dessa insatisfação eu como e vem o sentimento de culpa e eu vivo nesse círculo. A gente vive esse ciclo da rotina também. A minha rotina era chegar em casa, sofá, comida. Esquecer o mundo. Esquecer os meus objetivos. Então eu tinha que cortar eu tinha que mudar esse caminho, né? Então eu chegava em casa, eu comecei o quê? Chegar em casa, tomava um banho, organizava o que precisava e eu ia escrever. Ah, não, peraí, não tem mais sofá na minha rotina. Porque eu chegar e sentar no sofá era um gatilho, né? Ai, não devia estar sentada aqui no sofá, eu devia estar escrevendo. E aí esse era o gatilho que despertava essa emoção de frustração, de não conseguir, de procrastinadora. E aí eu ia buscar comida e ia ficar beliscando a tarde inteira e não fazia o que de fato eu precisava fazer. Quando a gente entende o que está acontecendo, quando a gente entende qual é o motivo, o que está despertando essas emoções negativas, é que a gente consegue olhar melhor para a situação e entender aonde eu posso agir. O que eu posso fazer? Então, na minha história era chegar em casa, tomar um banho. Eu criei essa rotina. Chegar em casa, tomar um banho, organizar as coisas e focar. A minha tarde era para escrever o e-book, a minha tarde era para pensar no e-book. E foi assim que você vai desaprendendo esse hábito, desaprendendo essa rotina, né? E você vai, de fato, conseguindo os resultados que você quer. Então, a gente precisa identificar na nossa rotina o que faz, o que está acontecendo, quais são as coisas que fazem despertar emoções negativas e como eu lido com essas emoções, né? Esse é o comer emocional disfuncional. Vamos aprender a lidar com ele? Como que a gente pode mudar isso e sair desse círculo vicioso? Tem alguns passos. O primeiro passo é realmente você identificar na sua vida o que está te despertando emoções negativas. O que na tua vida está despertando? O que é? Ah, eu sou ansiosa. Não, você não é ansiosa, você está ansiosa. E essa ansiedade, ela tem um motivo, ela tem uma causa. E é ali que a gente entra. O que está despertando a tua ansiedade? O que está despertando a tua frustração? O que está despertando o teu medo? É o trabalho? É a relação com algum colega de trabalho? São os resultados que você está tendo? É o teu relacionamento que não está bem? Quais são as suas dores, né? O que está acontecendo na tua vida que está te deixando frustrada, triste, ansiosa? Esse raio-x da nossa vida e dos acontecimentos, né? O que acontece ao redor de mim, ele precisa ser feito. E isso pode ser doloroso, isso pode
trazer ali à tona algumas feridas. Se você não consegue enxergar isso sozinha, se você não consegue identificar o que está acontecendo na tua vida, que está despertando essas emoções negativas, e você está descontando elas na comida, né? Você está buscando a comida como um refúgio, eu te aconselho a ir buscar ajuda. Ajuda de um profissional que de fato vai conseguir te conduzir, né, a identificar, né, o que está acontecendo. Tá? Então esse é um primeiro ponto. Entender o que te desperta essas emoções negativas. E estar atento, que é o segundo ponto. Estar atento quando essa emoção ela é despertada. Porque muitas vezes a gente está tão no piloto automático que a gente não percebe quando eu tô nervosa, quando eu tô muito agitada ou quando eu tô triste. Eu não tô presente no momento. Então isso é bem interessante a gente entender quando eu estou nervosa, triste, ansiosa, dar nome às nossas emoções. Né? Então eu fazer essa leitura do que está acontecendo. Tá, eu tô nervosa, eu estou ansiosa, eu sei que eu estou nervosa. O que aconteceu? Né? O que aconteceu que me despertou essa ansiedade? Tem alguma coisa que eu posso resolver? Como que eu posso resolver isso? A gente precisa aprender a lidar com as emoções, a entrar em contato com essa ansiedade, entender o que aconteceu. Eu consigo resolver ou eu não consigo? Isso precisa de maturidade, isso precisa você estar presente na sua vida, presente, conectado com o seu corpo, com as suas emoções. Você está presente aqui, no agora, no agora. Quando eu consigo identificar isso, eu consigo tomar melhores ações, resolver as questões, né, que estão me deixando ansiosa da melhor forma possível. Ou se eu não consigo resolver, eu consigo aprender a lidar com ela da forma que ela merece ou que ela precisa, sem usar a comida. Então, se eu estou nervosa ou ansiosa, antes de eu chegar em casa e comer tudo que aparece na frente, ou eu parar na padaria e comer aquela torta que eu gosto, o que eu posso fazer sem usar a comida? Esse é um terceiro passo. Se eu estou ansiosa, eu posso dar uma volta no parque. Eu posso, em vez de sair do trabalho e ir direto para casa, eu posso dar uma volta, parar em algum lugar, caminhar, olhar as vitrines das lojas. Eu posso, então, vir direto para casa e tomar um banho quentinho, mais relaxante, um banho mais demorado. Posso colocar aquela roupa confortável, a roupa que eu gosto. Quando eu tô ansiosa, eu posso sim, quem sabe, em vez de direto atacar lá o pote de bolacha, né, o pão, ou enfim, eu posso preparar uma receita que faz tempo que eu tô com vontade de fazer, de comer. Eu posso assistir um filme, uma série, eu posso ir dormir mais cedo. Então, tu entende que, diante do que eu sei o que está acontecendo comigo, eu dou um nome para essa emoção, eu sei que eu estou ansiosa. E eu consigo sair desse caminho que me leva a buscar a comida. E eu trilhar um novo caminho para mim conseguir lidar com essa emoção. Esse é o ponto-chave. Esse é o ponto de virada. De a gente começar a trabalhar o nosso comer emocional disfuncional. Ah, eu tô triste. Cara, eu tô muito triste.
Chega em casa, vai dormir. Chega em casa, coloca uma música, vai dar uma volta, vai fazer um exercício, vai fazer algo que te tire, né, tira o teu pensamento daquilo que aconteceu, que te despertou essa tristeza. Para tudo isso acontecer, para tudo isso funcionar, a gente precisa de consciência. Consciência de quem a gente é, consciência do que está acontecendo na nossa vida, consciência para buscar as mudanças que a gente precisa fazer. E reconhecer, o principal, é reconhecer que você está vivendo esse comer emocional disfuncional. Que, recapitulando, é usar a comida como fonte de prazer, é usar a comida como um refúgio para mim, como um refúgio para mim acalmar as minhas emoções, para mim lidar com as minhas emoções negativas. Então é extremamente importante a gente ter essa total consciência do que está acontecendo e do caminho que eu estou trilhando, do caminho que como que eu estou lidando com as nossas emoções. Um dos motivos para que as pessoas vivam em sobrepeso e obesidade hoje é o comer emocional. Estudos já comprovam que o comer emocional é uma das causas das pessoas estarem em excesso de peso, de engordarem, né? De não conseguirem parar de engordar. Então a gente precisa, de fato, olhar para esse comer emocional, olhar para as nossas emoções e identificar como as nossas emoções estão influenciando o meu comer. É elas que estão fazendo eu comer em excesso? E a gente descobrir como eu posso lidar com as minhas emoções sem usar a comida. Tem pessoas, né, que a única fonte de prazer da vida é a comida. E não é assim que a gente vive. Isso não é saudável. Existem tantas outras fontes de prazer, tantas outras formas de a gente trabalhar com as nossas emoções, lidar com as nossas emoções sem usar a comida. A gente precisa desse movimento de entender o que está acontecendo, de entender a forma como eu lido com a minha emoção e aprender novas formas de lidar com a nossa emoção sem a comida. Então, se eu estou triste, eu vou dormir mais cedo. Se eu estou ansioso, nervoso, eu vou dar uma volta, vou sair por aí, vou dar uma volta, vou ver gente, vou ver pessoas, vou ver lugares. Se eu estou frustrado, que tal eu chegar em casa, ligar uma música, tomar um banho mais demorado? Se eu tenho um problema que eu preciso resolver, e isso está tirando a minha paz, isso está me deixando angustiada, vai lá, qual é o problema? Como eu posso resolver esse problema? Quais as opções de resolução desse problema? Decida o que você vai fazer. Decida a data que você vai colocar, que você vai resolver esse problema. Chegou? Vai lá e resolve. Mas eu tenho uma situação ali com o meu namorado, com o meu marido que tá me tirando a paz, eu não tô gostando, mas eu não tenho coragem de chegar para ele e dizer. E aí isso tá me deixando frustrada, isso tá me deixando triste, e eu tô descontando essa tristeza na comida. Da mesma forma, fala pro seu parceiro que você precisa conversar com ele, você vai marcar o dia que isso vai acontecer, vai avisar ele, para ele tá tudo ok, e você vai sentar com ele, vai abrir o seu coração e vai falar tudo que você está sentindo. Quando a gente começa a resolver os nossos problemas,
a identificar o que está deixando, o que está despertando emoção negativa pra gente, né? Na gente. E a gente consegue lidar com elas da melhor forma possível, sem usar a comida, que a gente começa a viver mais feliz. A vida começa a ser mais leve. E quando eu percebo esse comer emocional, quando eu percebo que eu estou usando a comida para confortar as minhas emoções e eu mudo essa rota, a minha relação com a comida muda, a minha saúde emocional e mental melhora, e a comida, ela me traz conforto, ela me traz prazer, ela me traz emoções positivas de forma natural e saudável, e não de forma doentia. Essa é a forma de a gente lidar com o nosso comer emocional. Não é fácil, não é fácil, mas é um exercício de autoconhecimento, é um exercício que precisa você estar conectado com a sua vida, com as situações, com o que está acontecendo, com o que você acredita, com o que você quer para a sua vida. Então é valoroso a gente conseguir entender como que as coisas acontecem, entender como as minhas emoções são despertadas e como eu posso lidar com elas da melhor forma possível sem eu usar a comida. Certo? Então o recado, né, o ensinamento do vídeo de hoje é esse. Vamos comer emocionalmente, mas comer de forma saudável e equilibrada. Sem restrição, sem excesso, sem culpa, sem descontar as emoções na comida. A comida é o nosso aliado para a nossa saúde física, emocional, social. A comida é sagrada, comer é sagrado, comer é saúde. Certo? Então eu te encorajo a fazer esse movimento de entender as suas emoções e criar um outro caminho para lidar com elas sem usar a comida. E, claro, alcançar os objetivos que você deseja, que você precisa e que você merece. Vamos lá? Conta comigo, certo? Um beijo. E toda vez que você precisar, volta nesse vídeo aqui até você entender todo esse mecanismo. Assiste esse vídeo quantas vezes você precisar, até você entender como esse mecanismo funciona e você conseguir aplicar na sua vida. Ok? Um beijo da Nutri. Ficam bem. Vamos comer normalmente, sem restrições, sem excessos e sem culpa. Vida viva é o que eu quero. Vamos lá? Um beijo.